Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo que eu quero divulgar hoje da Igreja Evangélica Cristã. E esse é o canal Na Trilha da Profecia. Eu trago algo de Deus para você nessa noite que está me ouvindo. Eu não sei por que em meio a tantas as profecias se cumprindo, existem pastores ainda que tentam querer amenizar a situação. Pastores que acham que a igreja vai ter um rapto, um súbito rapto. Eu posso chamar isso de quê? Eu posso chamar isso de sequestro? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. Quando está escrito aqui no livro de 2 ao Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo de número 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. O que está resistindo para que o anticristo não se manifesta? Para que o falso profeta não se manifesta? Muitos têm surgido no mundo dizendo que é o Cristo, como o nosso Salvador disse. Só que os pastores hoje estão apregoando que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz aqui no mesmo texto, no capítulo 2, no versículo de número 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, pois não será assim, sem que antes manifesta a apostasia, o homem do pecado e o filho da perdição. Então a palavra de Deus diz as mesmas características daqui, aonde está escrito, aqui em 2 Tessalonicenses, está escrito em Apocalipse, capítulo 13 e 14. Quando está escrito que a besta ela vai fazer grandes sinais de prodígio, de modo que vai querer enganar toda a terra. Todos os moradores da terra vão cair de joelhos adorando a essa besta. E a igreja vai estar onde? A igreja vai estar na terra. Por quê? Por quê? Porque Paulo diz que não existe outro evangelho a não ser o que ele prega. E ele disse que não será desse jeito que muitos estão falando, que a igreja será arrebatada no abrir e fechar de olhos. Sim, vai ser arrebatada, mas depois da grande tribulação. Porque o ouro tem que ser provado no fogo. O trigo tem que passar na peneira. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que nem se desceu um anjo do céu, com um evangelho diferente do que ele prega. Amaldiçoa, é anátema. Esse anjo não é de Deus. Então tem pessoas no capítulo 10 lá, no versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo diz que tem pessoas que querem agradar os homens. É fácil, irmãos, é fácil. É música para os nossos ouvidos quando alguém diz assim, não, a igreja vai ser transformada. No abrir e fechar de olhos, vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu também queria isso para mim. Eu queria isso para minha família. Eu queria isso para o meu ministério. Mas Paulo diz que não será assim. Porque Jesus não voltará sem que antes manifesta a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele livrou de quê? Ele livrou da fornalha ou dentro da fornalha? O povo de Israel, lá no Mar Vermelho, Deus livrou eles do mar ou dentro do Mar Vermelho? Daniel, lá na cova dos leões, Deus livrou ele da cova ou na cova? Noé, foi o fim do mundo. Noé, Deus anuncia para Noé que ia destruir toda a humanidade, todos aqueles que sobreviviam naquele tempo.
Deus livrou Noé do dilúvio ou no dilúvio? Assim, meu irmão, minha irmã, é o nosso Deus. Ele vai livrar a sua igreja. Ele vai guardar o seu povo. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, está escrito, versículo 12, 13. Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos vão apostatar da fé. Muitos vão marcar data de Jesus voltando, como já muitos marcaram e Jesus ainda não voltou. E nós estamos aqui. A igreja está aqui. A pandemia está lastrando o mundo e os pastores, os outros irmãos que diziam que a igreja não iria estar aqui, está aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Ele diz, o céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 10, a parte dele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deixa eu falar com você, meu irmão, minha irmã. Os apóstolos, eles foram livres da morte? Eles foram livres da perseguição? Paulo disse que no corpo dele, ele carregava as marcas de Cristo. Sabe o que significa isso? Pronto para sofrer por amor do Evangelho de Deus. Pronto para morrer por amor do Evangelho de Deus. A Bíblia diz aquele que perseverar até o fim. Fim de quê? O fim da sua própria vida. Porque quando morre em Cristo, é ganho. Amém? Então é por isso que eu falo com vocês, tudo isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Aqui no livro de Hebreus, está escrito aqui, no livro de Hebreus, capítulo 10, e no versículo de número 37, diz assim, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hoje nós estamos vivendo pela graça. Hoje a igreja vive pela graça. Como está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Isso não provém de vós, é dom de Deus. Também não é das obras, não é daqueles que se diz que é grandões. Não, porque não vem das obras, para que ninguém se gloria. É um dom de Deus. Mas vai chegar tempo que a igreja, ela vai viver da fé. Sabe o que significa viver da fé? É você não poder comprar para alimentar sua família. É você não poder vender, não poder ir no mercado. Isso significa viver da fé. A igreja será imprensada, sabe como? Como o vinho no lagar. E a palavra de Deus não falha. Ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus possa nos abençoar. Concernente essa profecia, nos próximos vídeos, eu irei passar para vocês mais novidades, para que não fique muito longo esse vídeo. Mas eu quero dizer para você, acompanha o canal Trilha da Profecia, na Trilha da Profecia, e você vai ver o que Deus vai falar com você. Muitos vídeos melhores virão. Até mesmo nós vamos falar a respeito dessa pandemia, se isso está escrito na palavra de Deus. Já já eu estou de volta fazendo um novo vídeo para você. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Divulgue isso aí, para que o Senhor possa alcançar as pessoas que ainda estão sendo enganadas por outros que querem benefício próprio, quer se dar bem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.